Queridos amigos, sempre as nossas primeiras palavras são da mais profunda gratidão pela oportunidade do trabalho, mas suplicando sempre a espiritualidade amiga desta casa que nos ampare, que nos intua. Essa casa ela tem uma característica muito delicada, que é do acolhimento. Isso é muito sério. E ela tem um acolhimento que é tão tolo, aparentemente, que é um cafezinho. Não existe nada mais acolhedor nem íntimo do que um cafezinho. Reparem que na nossa casa, quando nós temos alguém que a gente gosta muito, que é muito próximo, a gente, inclusive, toma o café na cozinha. E aqui a gente faz a mesma coisa, né? A gente não precisa botar mesa bonita, né? Aquela louça especial, não. Vem tomar um cafezinho aqui na cozinha. E isso é muito sério. E outra coisa que hoje me chamou muito a atenção ao chegar, foram algumas companheiras com lacinho amarelo a nos lembrar deste momento de reflexão sobre o suicídio. E, não sei se é do conhecimento da maioria, este é um tema normalmente vetado na doutrina espírita. Estranho, né? Muito estranho, mas é. Poucas são as casas que abordam este tema, como o suicídio, o aborto, são temas, como é que eu diria? Tabu, né? Porque deve ter muito espírito perturbado, né? Como se a gente só quisesse receber os iluminados, o que nós não somos para recebê-los. E isso é importantíssimo. A coisa está tomando um rumo assustador. Crianças, um aumento de suicídio entre crianças a partir de 6 anos de idade, aos 12, aumentou em mais de 50%. É assustador, né? Saiu semana passada uma matéria do Trigueiro, fazendo esses levantamentos, né? Várias escolas com problemas, precisando de trabalhos dentro das escolas para que os professores tenham condições de detectar o que está acontecendo. E, só para fechar essa reflexão, eu fui convidada, há algum tempo aí numa casa, fazer uma palestra sobre suicídio. Eu fiquei muito preocupada, pelo tabu, que eu sempre soube, e até por uma falta de conhecimento específico, não tem nada da área da psicologia, da saúde, nem de nada, mas tudo bem. Peguei o livro do Trigueiro, estudei algumas coisas por aí e fui. Fiz o trabalho, procurei conduzi-lo da forma mais leve possível. Ao terminar, uma pessoa me esperava, uma moça muito bonita, jovem, e disse o seguinte: eu estava em casa hoje e eu decidi vir ao centro. E a palestra foi sobre suicídio. Esta semana, eu pensei em me jogar do 5º andar de onde eu moro. É um centro, num local bem de poder aquisitivo altíssimo, tá? Pessoas que você percebe de um nível intelectual, tudo assim. A dor é igual. A dor é a mesma. A insatisfação, a angústia. Né? Então, e é importante que a gente fale, que a gente crie, tire, desmistifique, porque o que é que nós estamos diante? Nós somos espíritos, então, quando a gente fica alarmado, a criança de 6 anos suicidou-se, não é a criança que suicidou-se, é um espírito que, naquele momento, está com 6 anos, nesta nova encarnação. Não é? Então, isso aqui é muito importante. Eu creio que esse estudo nosso de hoje, ele também, de uma forma, ele também caminha por esse lado, né? Olha o que nos diz Leon Denis,
achei essa frase, que é até conhecida, que diz o seguinte: disse Leon Denis, o espírito dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal e desperta no homem. Como sempre, né? Leon Denis fala tudo com profundidade e muita poesia. Então, dormir, né? Qual é a sensação quando a gente pensa em dormir? É o sentimento de se estar parado. Estou lá parado, calmo. Então, o mineral está lá. Depois ele nos fala do sonha o vegetal. Então a gente pensa, né, o vegetal, as plantas, elas estão lá crescendo, estão subindo, estão voando. A sensação que a gente tem, quando a gente está sonhando, parece que nós saímos, né, do ar. Mais ou menos isso. Aí ele diz que o vegetal agita-se. E aí... agita-se o animal. E se nós pensarmos, a maioria dos animais que nós percebemos, eles estão sempre em movimento, em agitação. Embora há uma companheira lá, que é da área de biologia, diz que existem alguns animais na área do mar, da água, do fundo do mar, que eles não têm, ficam absolutamente grudados, presos. E desperta no homem. Aí é que é. Esse despertar do espírito. O que é despertar? A gente está dormindo, vamos pensar, né, nesse movimento nosso. O despertar, repare que quando a gente vai despertando, a gente vai acordando, a gente vai tomando consciência aos poucos. Agora mesmo, porque, gente, eu não vivo sem um cochilo de tarde, que eu não sou ninguém. Tinha um monte de compromisso, eu disse, não, 20 minutos eu vou cochilar, e literalmente eu dormi. Então, de repente, eu não sabia onde eu estava. E quando a gente está despertando, é assim, né? A gente vai... O que é isso? Onde é que eu estou? E na nossa condição de homem, né? Nós começamos nesse despertamento. E aí é que as coisas começam a tomar um rumo. Nada mais difícil, nada mais doloroso na nossa condição humana do que assumir responsabilidade. Isso é uma outra dor da doutrina espírita. Muitos de nós chegamos à doutrina espírita aos pedaços, a grande maioria de nós. Poucos são aqueles que chegam por interesse realmente de estudo. Não, a maioria chega porque já caminhou aqui, acolá, e está em busca de alguma coisa. No primeiro momento que nós chegamos, é uma maravilha. Tem nada melhor. Nós recebemos um conforto, nós encontramos explicações para aquelas nossas dores. Mas depois, a doutrina espírita nos lembra Jesus. Levanta-te e caminha. A doutrina espírita não nos bota no colo. Ela nos convida a caminhar. E quando ela nos convida a caminhar, ela nos convida a assumirmos responsabilidades. Outra coisa que nós não gostamos. Nós adoramos delegar aos outros que possam fazer. Até mesmo, às vezes, com a nossa vida. E aí nós culpamos alguém, né? Nós culpamos nossos pais, nosso país, o vizinho, a mulher, o marido. Nós arrumamos culpados para todas as nossas dificuldades. E nos esquecemos de ver que as nossas dificuldades, elas são resultado da nossa caminhada espiritual. Não há... E vamos tirar essa questão de culpa. Nós somos responsáveis. Caminhamos inelutavelmente em meio às nossas construções. Não tem jeito.
Lógico que, olha só, dentro da nossa trajetória, quando nós chegamos, muitas das vezes, nós somos levados a vivenciar em ambientes que vão ser mais difíceis para que a gente se reerga. Isso daí não tem a menor dúvida. Mas ninguém nasce determinado para errar. Esse é que é o grande desafio. Diante da nossa trajetória, que a gente está vendo. E se nós pensarmos que todos nós, todos, que nesse momento estamos encarnados, estamos sempre no nosso melhor momento. Então, imaginemos o que cada um de nós já fez. Porque todos nós estamos, e todos nós temos escolhas. Outro dia, uma companheira lá do centro, comentando, ela mora numa comunidade, e disse que é uma criança, ele não fala, ele não escuta, tem uma certa dificuldade de se locomover, e onde ele gosta de ficar? Entre os bandidos. Se veja a misericórdia de Deus. Ele não tem condições físicas. Ele foi totalmente apertado, vamos dizer assim. Imagine se este menino nasce falante. E diz que ele é super... O detalhe é o seguinte, ele é querido por todos. Imagine se essa criança nasce com condições de falar, ele tem também algumas deficiências de compreensão. Imagine se ele nasce perfeitinho. Então, a misericórdia do Pai certamente retirou desta criatura para que nessa vida, de uma forma ou de outra, ele consiga receber esse carinho de ser amado, de todo mundo ter paciência, compreender, para fortalecer esse espírito, para que não resvale nos caminhos que o próprio ambiente está ali à sua disposição, né? Eu vejo lá no presídio, uma das coisas assim que muito me impressiona, né? A grande maioria, eles têm uma história de vida que é difícil, que a gente que está de fora, quando nós ouvimos as notícias, quando nós fazemos os comentários, nós vemos aquela notícia que o jornal dá, né? Matou, roubou, assaltou, Mas, às vezes, nós não temos a menor noção do histórico dessas pessoas. Não que justifique, mas pode explicar, né? Pessoas que aprenderam a roubar ensinado pela mãe, que levava para o supermercado e usava a seguinte coisa: olha, eu não tenho dinheiro para comprar o iogurte para você, mas eu não quero que você fique sem ele, então você rouba. Então, veja bem, imagine uma criança. Se a mãe está dizendo que faça isso, aonde está o erro? Não existe erro. Então, nós vamos vendo situações. Ela poderia ter feito uma outra escolha, sem sombra de dúvida. Mas, às vezes, vai precisar passar por um momento, né, difícil, para que depois tenha condições, inclusive, de conhecer e descobrir os outros caminhos. A gente, quando nós temos uma orientação, quando nós temos uma família, quando nós também podemos errar. Mas há outros onde o ambiente ele é favorável, mas, de qualquer forma, nós não podemos nos esquecer de que existe o livre-arbítrio. Todos nós temos consciência.
Eu tinha uma amiga que ela dizia assim, ai meu Deus, tinha hora que eu gostaria de não ter conhecido a doutrina espírita. Ela era muito engraçada, porque, gente, hoje, quando tomamos uma atitude, de imediato, não devia ter feito isso, não devia ter falado isso. E é impressionante que, à medida que nós vamos aumentando o conhecimento, e, por favor, conhecimento do Evangelho. Nós espíritas, às vezes, nos preocupamos muito de estudar. Excelente, maravilhoso. Mas a prática do Evangelho é que é o fundamental. Nós, às vezes, sabemos de cor as questões do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, mas, engraçado, a gente não dá bom dia ao porteiro. Isso é o Evangelho. O Evangelho está ali para nos propor, né, essa modificação, essa compreensão, a tolerância. Gente, nunca foi tão necessário botarmos em prática as lições de Jesus como o momento que nós estamos vivendo. Essa semana eu fui fazer uma palestra numa casa e que eles abrem se alguma pessoa quiser fazer alguma pergunta. Isso é um risco, né? Um risco. E uma criatura veio que veio, com questões políticas. Olha só. E eu me desequilibrei tranquilamente. Porque o momento é muito difícil. Qual era o convite naquele momento? Compreensão, tolerância, calar, respirar várias vezes para depois falar. Então, este momento, ele é muito delicado. Nós somos bombardeados em todos os lugares. Eu estava na academia, uma companheira chegou e disse que fez uma excursão e visitou um presídio abandonado aí lá, um nome, Fortaleza de alguma coisa, tem um nomezinho aí. E ela ficou olha, vocês tinham que ver, ela falava como se tivesse quem viu um jardim, né? Vocês tinham que ver a masmorra. A minha irmã passou até mal, que não conseguiu nem visitar. Mas eu achei fantástico e acho que é isto mesmo que tem que ter. Para que aprendam, ao ver aquilo, não vão cometer mais os mesmos erros. Olha aí. Vocês vejam, você está lá se divertindo, está na academia, cuidando do corpo, envenenando o espírito, julgando. Eu disse, você já foi no Aire Franco? Eu digo, pois é, lá também tem masmorra. As celas lá de baixo, quando chove, eles ficam com água até o joelho. A gente conhece, sabe? Não. Resolveu o problema de alguém? Não. Alguém, quando faz alguma coisa errada, acha que vai ser pego? Não. Quantos de nós cometemos os nossos delitos e estamos livres? Quem está preso? Uma meia dúzia. Apenas de 2% a 3% dos que cometem algum tipo de delito são julgados e presos. E os 97% estão aonde? É para a gente refletir, né? Só para a gente refletir. Olha o que nos afirma aqui. O homem não é fatalmente levado ao mal.
Os atos que praticam não foram previamente determinados. Os crimes que cometem não resultam de uma sentença do destino. Nós adoramos a fatalidade. Sim, porque aí a culpa não é nossa, é da fatalidade, né? Estava escrito nas estrelas, estava escrito não sei aonde, né? É o meu sangue italiano que me faz querer esganar o pescoço dos outros. Não sou eu. A dificuldade, ela é... Mas nós temos que arranjar uma desculpa, né? E aqui está sendo muito claro. Está aqui dizendo. O homem não é fatalmente levado ao mal. Ninguém determina. A determinação de tudo, ela vai ser uma escolha nossa. E o que é que nós estamos querendo escolher? Nós estamos vivendo, né, uma época em que, eu não sei se continua, uma época em que todos os nossos filhos tinham que estudar para fazer concurso público. Todos. Levava 2, 3 anos, você sustentava o filho dentro de casa até ele passar naquele concurso de qualquer jeito. Gostando ou não. Por quê? Porque a prioridade era o quê? O salário. Então, as escolhas... Aí depois nós nos surpreendemos com algumas coisas que acontecem, né, à nossa volta. Porque nós estamos empurrando pessoas, muitas das vezes, ainda jovens, imaturas, diferente de uma geração que foi galgando. Comecei aqui, fiz isso aqui, fui caminhando. Não, você já chega aqui. Aí, por isso que quando chega aqui, você quer mais. Aí você quer o quê? Derrubar, você não quer conquistar. Aí a gente não entende. Aí vamos voltar aqui. Por que que tanta gente está se matando? Porque está infeliz, porque está vazio. Porque o dinheiro é ótimo, gente. Sofrer com conforto é muito melhor. Sofrer no hospital, né? Com a caminha limpa, não? A enfermeira que vem nos dar o remédio é bem melhor do que estar lá no salgado do filho, tendo que levar o lençol de casa. Óbvio. Mas o sofrimento maior, ele é da alma. Ele não é do corpo. A companheira leu aqui aquela mensagem de Joana, que fala dos doentes, aqueles que estão fisicamente doentes, mas não necessariamente espiritualmente doentes. Aqueles que aceitam, compreendem aquele momento que está vivendo. E nós vemos pessoas absolutamente sadias, no sadio físico. A pressão está boa, o colesterol, a glicose, está tudo bonitinho. Doentes da alma. Eles são doentes pela intolerância, pela preguiça, pela insatisfação. Há pessoas que nada que receba está satisfeito. Aliás, nós brasileiros temos um pouco essa característica, né? Carioca, vamos falar mal dos cariocas, né? Se chove, reclama. Se está sol, reclama. Tudo reclama, né? A praia estava lotada. Que bom que tinha praia para ir. Os paulistas vivem catando uma praia para ir. A gente tem ali e reclama. Então, a gente parece que, em vez de nós olharmos tudo aquilo que nós temos de bom, o nosso próprio planeta, né, que está lá, planeta de provas e expiações, está lá bem baixinho. O que tem venturosos, arará,
aquelas escalas todas, né? Aí eu pergunto, gente, esses dias de outono foram dias lindíssimos. O inverno com dias de céu lindíssimo. Nós vemos, aqui o ano inteiro tem flor. Você vê uma pedra ali no meio lá do caminho qualquer, ela rompe aquilo ali. Você anda em qualquer beco aqui, as mangueiras estão brotando, está lá cheio de mangas, a essa altura do ano, já tudo lá. E nós estamos reclamando. Nós reclamamos. Sabe por que a gente reclama? Porque a gente tem. É que nem filho, né? Quando abre a geladeira em casa, né? Essa casa não tem nada. Nada. Mas fulano tem iogurte, tem isso. Não tem nada do que eu quero. É insatisfação. E assim somos nós espiritualmente, né? Nós temos o esclarecimento, nós recebemos tanto da vida. Gente, nós que já chegamos à doutrina espírita, não que a gente tenha, por favor, de estar pulando, não, porque quando você também chega à doutrina espírita, é a hora que você já está um pouquinho preparado para começar a acertar essa conta, né? Então, você já tem uma série de esclarecimentos, você já entende os motivos, você já entendeu que não é castigo, que é oportunidade. Vida de espírita não é fácil, né? A gente já está no momento que a gente já tem condições de suportar. Suportar no sentido de aguentar, porque nós sabemos, está lá no Evangelho. Ninguém recebe um fardo maior do que aquele que possa carregar. Alguns, né? E quando nós olhamos o companheiro passando pelos desafios, nós muitas das vezes temos consciência plena que nós não aguentaríamos, mas ele já pode. E qual é o nosso papel? Ah, não, ele já pode, ele pode levar, não. Nós podemos ser um sirineu, estando do lado, fazendo oração. Muitas das vezes, gente, tudo que nós precisamos nos momentos de dor, nos momentos de solidão, nos momentos de testemunho, é de uma palavra. Às vezes uma palavra tão boba para nós, mas não para aquele que recebe. Um dia, quer dizer, eu vim saber isso depois, uma vizinha virou-se para mim e disse assim, eu estava no elevador chorando. A senhora entrou, olhou para mim e disse assim, pode ficar tranquila que tudo vai dar certo. Fiquei olhando para a cara dela. Eu falei isso? Fiquei olhando, pois é, eu estava aguardando um resultado que havia suspeita de leucemia da minha filha, uma criança pequena. Então, vocês vejam que eu não sabia de nada, não tenho grande intimidade, aquela pessoa que senta, dá bom dia, boa tarde, encontra com criança pequena. Mas a espiritualidade nos usa como um instrumento, que a gente nem sabe. Por isso, que a gente esteja sempre aberto a ouvir e olhar o outro. Certamente, eu percebi que ela estava chorando, não fui a perguntar por que estava chorando, mas qual era a intenção? Ajudar, dizer alguma coisa. E é isso aí. E a gente é esse instrumento. Nós que vivemos em busca de querer fazer coisas grandiosas. Nós não vamos fazer coisas grandiosas, mas nós podemos fazer pequenas coisas que vão se somando. Gente, cada um de nós vivemos de pequenas
dramas e tragédias. Todo dia a gente tem uma dificuldade, um desafio, né? E a gente precisa estar aberto a receber essa ajuda. Espírita, às vezes, não gosta muito de contar que sofre. Um dia eu estava conversando com uma companheira, eu não gosto de chegar. Eu disse, não, mas muito pelo contrário. Porque senão a gente se coloca numa posição que parece que nós estamos acima do bem e do mal, ou melhor, que a gente já tem força para carregar. Não tem, não. Nós não temos. Nós precisamos uns dos outros. Reparem o que foi que Jesus nos preparou. Jesus, quando esteve entre nós, ele procurou os discípulos. Jesus precisava dos discípulos? Não. Quem precisava ser discípulos eram eles, ou seja, aprender alguma coisa. Então, Jesus já foi escolhendo. Escolheu algum santo? De jeito nenhum. Todos com extremas dificuldades. O grosseiro, o isso, aquilo, todo mundo. Foi escolhendo. Quando ele viu que estava na hora de ir embora, o que ele disse? Bem, eu preciso preparar esse pessoal para trabalhar. Então, olha só, vai você e você. Vocês duas aí vão para lá. Vocês dois aqui vão para cá. Reparem que todo o trabalho do Cristo é 2. Trabalhar 2 a 2. Por quê? Porque nós precisamos um dos outros. Todos nós, quem de nós, não há dias que a gente pensa 20 vezes e a gente levanta. Eu vou lá na casa espírita hoje, ai, Jesus. Aqui, então, que tem essa subidinha aqui, que já é um ato de coragem. Olha lá. O pé está doendo, a perna está doendo, o equilíbrio. Vamos embora. Então, mas aí você tem a companheira que liga, gente, olha só, estou de saída, te dou uma carona, você não quer ir, não? Olha lá. É isso aí. Vamos junto, a gente vai conversando, a gente nem vai perceber que, quando a gente vê, já está lá em cima. É isso aí. Né? O trabalho, ele precisa. Nós precisamos o tempo inteiro. Lá no presídio, nós não podemos entrar sozinhos. Aí, só. Aí a gente diz assim, por quê? Por segurança? Não. Por amparo espiritual. Outro percebeu que alguma coisa não está legal, o ambiente hoje está muito tenso, que às vezes os assuntos que podem surgir, o outro entra em oração. Fica ali. Uma sustenta a outra. Um está ali apoiando o outro. Então, nós precisamos nos prepararmos para esses momentos do cansaço. Porque, olha só, gente, a vontade, ela adoece, mas ela não morre. Então, há momentos que a gente está na beira, mas a gente volta, respira e tem que continuar. Eu não sei se vocês viram, semana passada, que saiu no jornal, acho que foi semana passada, Beth Carvalho fez um show na cama. Gente, isso é uma lição para todos nós. Isso nos fala de determinação, simplicidade, olha só, disciplina, submissão. Submissão aos desígnios de Deus. Eu estou na cama, mas eu ainda posso fazer alguma coisa. Você já imaginou alguém que está lá, que dança, que canta, que não sei o quê, se apresentar, mostrando a todos a sua fragilidade e impossibilidade? Isso é muito sério. Então, são pessoas, né, que neste momento estão aí para nos sinalizar que nós podemos, que temos que ir até onde for possível, a não desistir,
né? A não desistir, sabendo que a meta que foi preparada para o Pai, pelo Pai para cada um de nós, é uma meta de luz e sucesso. Não adianta, todos nós chegaremos. Isso daí é... Por isso que, às vezes, né, a vida parece que nos prega assim, umas peças, né? Que é lá, sabe aquele tropeção que a gente leva na rua? Já reparou que ninguém leva um tropeção e cai para trás, ele vai para frente. Todo tropeção nos leva para frente. Toda dor, todo desafio sério na nossa vida, ele nos faz crescer. Ele não nos derruba. Você fica lá, peraí. E por quê? Porque a nossa visão, muitas das vezes, ela é do imediato. Do imediato. A gente quer tudo aqui. Não foi aqui, está errado. E a gente não tem, a gente precisava ter a fé suficiente para esperar o que nós vamos encontrar, né? Às vezes é um trabalho que você queria tanto e você não consegue. Aí você fica arrasado. Lá adiante você vê que vai encontrar algo completamente diferente, que você vai gostar muito mais. Mas a gente é apressado, né? E acaba sofrendo muito. Olha aqui o que nos diz. Cabe, ouçam bem isso aqui, gente, a educação combater essas más tendências. Todos, olha só, todo mundo será livre de agir ou não agir, mas terá que arcar com as consequências. Pelo conhecimento das leis que regem essa natureza moral, chegar-se-á a modificá-la, como se modifica a inteligência, pela instrução, e o temperamento pela higiene. Higiene, aí, no caso, espiritual. Cabe à educação combater as más tendências. Coisa mais dolorosa é olhar os nossos queridos, nossos filhos, nossos netos, nossos afilhados, as nossas crianças, né? E olhá-las como espíritos. Nós olhamos como uma gracinha. Vovó agora com o Zap é uma tragédia, porque onde você vai, você tem que ver 30 fotos dos netinhos. É um horror. Olha aqui que gracinha. É que estava... Brincadeiras à parte, claro, todo mundo fica feliz, mas como é difícil nós olharmos o espírito que está ali, né? Hoje eu fui encontrar com uma amiga, problema de trabalho, ela é psicóloga, e aí houve um desencontro, né? A pessoa havia marcado e desmarcou. Por quê? O atendimento era para criança. Acontece que ele resolveu que ele não queria ir, não, porque ele queria ir para o futebol. E mamãe decidiu atendê-lo. Hoje é o futebol. Amanhã é o trabalho que eu não quero ir. Amanhã é a faculdade que eu não quero ir. Amanhã eu não quero assumir nada. É isso aí. Gente, não há saída fora da educação. Nós vimos o resultado que saiu agora, e nós estamos misturando aqui educação com instrução, porque precisa, né? A doutrina espírita tem essa característica, isso é resultado de censo. Entre os espíritas é onde está o maior nível intelectual, o maior nível de instrução. São os espíritas.
comparando-se com os outros segmentos religiosos. Então, veja bem, que, gente, Evangelho, ele tem duas dificuldades, de compreensão, mas a pior de todas é botar em prática, né? É isso que é o complicado. Mas nós vamos para o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, nós sabemos, estudar Joana não é brincadeira, tem hora que precisa do dicionário do lado, né? Então, nós estamos num momento crítico da nossa educação. 70% dos alunos que terminam o primeiro grau não sabem ler, desafio em língua portuguesa e em matemática. Mas é lógico, se você sabe ler, você luta pelos seus direitos, ninguém te engana. Se você sabe fazer conta, você não entra naquela propaganda que diz o seguinte, cabe no seu bolso. Outro dia eu recebi a fatura do cartão de crédito, então tinha lá o valor que eu tinha que pagar, e eles botaram várias possibilidades, se eu quisesse, né, pagar em 12 vezes, até em 24 vezes. Gente, eu me dei o trabalho de fazer as contas. Aquilo multiplicava, em alguns momentos, em quase 200%. Se você não souber fazer conta, eu quis fazer mesmo para refletir como nós somos envolvidos em toda essa engrenagem que só a educação, e aqui nós vamos botar a educação dos sentimentos, a educação daquelas pequenas coisas. Sabe aquela educação que a gente recebia da mamãe em casa? Pede desculpa. Peça licença. Vocês sabiam que as mães agora andam usando a seguinte pérola? Peço obrigado. Quando é para se dizer, diga obrigado. Se usa tão pouco, que já não sabe nem como é que se fala. Isso são palavras que deixaram de existir. Nós estamos querendo atropelar. Então, é aquela educação e que nós estamos querendo transferi-la para todos, principalmente para a escola. A escola não tem esse papel. Esse não é papel da escola. Esse é papel da família. Educação, boas maneiras. Não é, isso não me cabe. Se o professor se comporta educadamente, ele vai passar, mas não é ele que tem que... Fulano, dê licença ao seu colega, agradeça. Né? Olha lá. Sem o livre-arbítrio, o homem não teria nem culpa por praticar o mal, nem mérito em praticar o bem. E é lógico. Gente, se tem uma fatalidade, o que eu faço foi o destino, foi o acaso, como é que fica? Existe uma série na televisão, não sei se alguém já assistiu, Lúcifer. É um diabo que resolve tirar umas férias e vir para a Terra. E é muito interessante, porque ele, ao chegar na Terra, ele começa a ter sentimentos, ele começa a se apaixonar, ele começa a ser tocado. E, com isso, ele vai perdendo o poder dele de maldade, né? As coisas que ele fazia para assustar. Mas há uma frase dele que eu acho perfeita, que ele diz o seguinte, engraçado, decidiu fazer e depois diz que a culpa é do diabo. A escolha foi dele, não foi minha, eu não tive nada com isso. Tem muito a ver. Nós botamos, nós vamos... E a religião, às vezes, né? A doutrina espírita, não. Mas é o diabo, é o anjo, né? Aquele que está... Não! Às vezes, quem é que você quer do seu lado? A escolha é sua. Né? Então, aqui está sendo muito claro. Porque, olha só, se você fatalmente
fosse fazer tudo certo, onde estava o seu mérito na escolha? Gente, nós fazemos escolha nesse planeta que nós vivemos, ainda nesse momento que nós vivemos, nós, o dia inteiro, desde a hora que nós acordamos, nós fazemos escolha. Até dormindo, nós fazemos escolha. Quando nós fazemos a nossa oração antes de dormir e nos entregamos a Deus, a espiritualidade, né? Que nos ampare, que nos conduza. Muitos de nós somos levados a trabalhar, somos levados a estudar, como também podemos ser levados a fazer muita coisa que não presta. Então, a escolha foi nossa. Então, nós, o tempo inteiro, nós fazemos escolha, desde a hora que nós acordamos. Vou levantar agora ou daqui a 5 minutos? Eu tomo café ou tomo Nescau? Parecem escolhas tolas, né? Mas, dependendo até dos problemas nossos de saúde, nós podemos estar fazendo uma péssima escolha, e por aí vai. Eu vou ao centro, eu vou ficar vendo, vale a pena ver de novo? São escolhas. Está errado ver, vale a pena ver de novo? Não, não. Mas a gente tem que saber que para cada escolha nós teremos uma consequência. E quando nós estamos falando de coisas seríssimas, né? Da educação, da responsabilidade, daquele espírito que foi colocado, que nos foi emprestado para que tomássemos conta, é muito sério. Né? Aquelas pessoas que surgem na nossa vida, que a gente sabe que não foi ao acaso, como é que é isso? Então, escolher os caminhos e as opções é muito grande. E nós não vamos poder, gente, deixar isso com ninguém. O Milor Fernandes dizia que a culpa era dele, ele botava em quem ele queria. E, às vezes, é isso que nós realmente fazemos, né? A culpa é minha, eu boto nas costas de quem quiser. Mas nós, graças a Deus, já temos alguns esclarecimentos. E não é para que a gente se sinta carregando um peso, mas que a gente se sinta carregando uma oportunidade. Uma oportunidade. Então, que nós estejamos abertos aos convites que nos chegam. O que é que estão me chamando? Ah, me chamaram para assumir lá um trabalho lá no centro. Ah, não sei se eu vou. Não sei bem. Ah, eu acho que eu ainda não estou preparado. Ninguém está pronto, gente. Ninguém está pronto. A gente está sendo o tempo todo aprontado. Nós estamos num processo, num caminho. Então, aceite. Se nós estivéssemos perfeitos, não estaríamos mais aqui. Doutor Bezerra, que chegou a um nível de perfeição, que foi convidado a logo embora. Eu quero ficar para ajudá-los. Ele. Então, não seremos nós, né? Mas o que é isso? É a possibilidade da gente aproveitar tudo que nos é oferecido para o nosso crescimento espiritual. Nós estamos praticamente terminando. Nós temos que pensar, né? Olha, existe, eu dei uma olhada, mas era muita coisa. Na Revista Espírita de 1858, tem vários relatos sobre fatalidade. Interessantíssimo. Cada um, mas eu morri por causa disso, foi por causa disso que aconteceu. Não. Então, explicações todas a nível, né, da doutrina espírita sobre fatalidade. E nós precisamos, acima de tudo, aceitar que o nosso destino está nas nossas mãos. Lógico que nós vamos receber em cada encarnação os instrumentos para essa caminhada. Então, às vezes, é aquela enfermidade que nós trazemos que não vai ter como consertar,
Foi aquele defeito físico que não vamos ter como consertar, mas que ele é, acima de tudo, um lembrete, um sinal da nossa trajetória. E que nós estamos, naquele momento, às vezes, menos uma vista, uma dificuldade séria de coluna, de pulmão, seja lá do que for, é no corpo. E na medida em que nós aceitamos e recebemos esse corpo como misericórdia divina, nós vamos cada vez mais embelezando o nosso espírito e o tornando saudável. Meus amigos, foi isso que a gente pensou para refletir nessa tarde e que nós possamos, acima de tudo, agradecer a esta casa pela oportunidade de nos acolher, apesar das nossas dificuldades, mas eles sabem que nós já temos algumas migalhas e que o amor infinito deles as multiplica. Muita paz a todos. Graças a Deus.